Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 eram insensatas e 5 prudentes. E as insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E as prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E demorou o noivo a chegar, e todas elas ficaram com sono e dormiram. E à meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. E as prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Levanta suas mãos ao céu, ou o poder de Deus, e fala assim comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo, através da tua santa palavra. Amém. Amém. Palavra de Deus, palavra de Jesus, revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Sabemos, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda aceitação. E sabemos também, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo de Deus, ele revela a sua palavra de acordo com a nossa necessidade. E nesta noite, a palavra revelada é a parábola das 10 virgens. E diz a palavra do Senhor: e então o reino de Deus será semelhante às 10 virgens, que pegando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Quem são essas virgens que a Bíblia nos relata? Quem são essas virgens que a palavra de Deus nos revela? Ou seja, essas virgens são todas aquelas que se dominam crentes. São todos aquelas que se dominam cristãos. São todos aqueles e aquelas que se dominam
salvos e salvas. Então a palavra de Deus, irmãos e irmãs, ela nos diz: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, pegando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Quem trouxe sua lâmpada nesta noite, levante a mão. Você não trouxe a tua lâmpada? Por quê? Mas você não veio ao encontro do noivo? O noivo está aqui. E é o noivo que está falando com você através da palavra. Então tomaram suas lâmpadas. Vejam bem, irmãos e irmãs, que as 10 virgens tomaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Obviamente, aqueles que não tinham as lâmpadas, não tinha lâmpada, obviamente, ficaram em casa assistindo a maldita da televisão. De repente, aqueles e aquelas que não têm a lâmpada ficaram em suas casas ouvindo músicas mundanas e profanas. Mas bem-aventurado somos nós que pegamos a nossa lâmpada e viemos para o encontro do esposo, para o encontro do noivo. E sabe o que está acontecendo neste momento, irmãos e irmãs? É o próprio noivo falando conosco acerca da sua palavra. Irmãos, irmãs, vejam bem, que só o fato de nós estarmos na igreja não significa salvação. Só o fato de nós andarmos com a Bíblia não significa salvação. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela nos revela aqui nesta noite que eram 10 virgens. Dentre as quais dessas virgens, 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E quais são as loucas? E quais são as prudentes? Então vejam bem, todas essas noivas, todos esses crentes, todas essas crentes saíram com suas lâmpadas ao encontro do noivo. E foram para a igreja. E estão na igreja. Porque a Bíblia não está mencionando, irmãos e irmãs, a respeito de placa denominacional. Mas a Bíblia está mencionando igreja. A Bíblia está mencionando virgem, que saíram ao encontro do noivo. E 5 eram insensatas. E 5 prudentes. Ou seja, 5, muitas vezes, essas 5 insensatas vêm na igreja somente por causa da revelação. Ou vêm na igreja, muitas vezes, para não ficar em casa. Muitas vezes vem na igreja porque já criou aquele hábito de estar na igreja, mas com a sua lâmpada vazia. Enquanto que as prudentes estar na igreja, para ele, para ela, é um prazer enorme. Enquanto, quando o Senhor escuta um louvor, o Espírito Santo de Deus fala tremendamente com ele, fala tremendamente com ela. Porque eles vivem em vigilância.
Eles vivem de acordo com a santa palavra do Senhor. Enquanto que as insensatas chegam na igreja depois da oração. E até mesmo depois da mensagem. Só para ouvir revelação. Mas não sabem eles, não sabem elas, que a melhor e maior revelação que existe dentro de um culto, dentro de uma igreja, é a santa palavra do Senhor, pregado na sua essência, mas na sua verdade. A maior revelação para nós, nesta noite, não é a cura da enfermidade da irmã, não é a cura da enfermidade do irmão, mas é a salvação que há em Cristo Jesus, mediante a sua palavra. Isso é verdadeira revelação, é a revelação dada dos céus para nós, que é a verdadeira palavra. Porque nada adiantaria, irmãos e irmãs, se eu saísse da minha casa e chegasse até aqui, assumisse o altar e ficasse dando risadinha com os irmãos, e contando piadinhas no altar para fazer a irmã rir, para fazer o irmão rir. É lógico que dependendo da situação, esta igreja estaria lotada nesta noite. Por quê? Por quê? Porque muitos viriam apenas para ouvir a voz do pastor, a voz do pregador. Porque o pregador não estaria pregando a verdade da palavra de Deus. O pregador estaria, aleluia, alegrando aquela irmã, alegrando aquele irmão que entrou com seu coração entristecido dentro da igreja. E daí chama a multidão. Por que ele chama a multidão? Porque pula, sapateia, pula com o pessoal, né? Conta piadinha no altar, conta casinho no altar. Mas nós temos que entender, irmãos e irmãs, que o altar do Senhor foi feito para pregar a verdade santa da sua palavra. O altar do Senhor foi feito para pregar céu e inferno também. E 5 eram prudentes, e 5 insensatas. E as insensatas, ao pegar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Pegaram a lâmpada, mas não levaram azeite consigo. Enquanto que as prudentes levaram azeite consigo, levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. Que lâmpada é esta que o Senhor está falando aqui nesta noite, irmãos e irmãs? Que lâmpada que é esta que o Senhor está falando através da palavra nesta noite? É esta palavra que está lá, irmãos e irmãs, em Salmo 119, versículo 5, diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Essa lâmpada é a palavra de Deus. É a verdadeira palavra de Deus que nós temos que carregar em nossa vida como cristão. Porque eu sei, irmãos e irmãs, que tem muitos por aí, que se dizem cristãos, mas na verdade não são. Porque ele diz que aceitou Jesus, ela diz que aceitou Jesus, mas o mundo não saiu da sua vida ainda. O pecado não saiu da sua vida ainda, a vaidade não saiu da sua vida ainda. Porque não vive mais a verdade da palavra de Deus. Porque as suas lâmpadas estão apagadas.
Porque está faltando azeite. E quando fala de azeite, o azeite é o Espírito Santo de Deus que tem que ser derramado na vida do homem, na vida da mulher, para que ele possa sentir o Espírito Santo de Deus, para que ele possa sentir o céu aberto nesta noite e o Espírito Santo de Deus descendo sobre eles em forma de poder. Oh, glória, glória a Deus. Não se vem mais pregar contra o pecado. Não se ouve mais pregar contra a vaidade. Não se vê mais pregar contra o modismo que está entrando dentro da igreja, tanto para com os homens quanto para com as mulheres. Quantos obreiros que não tem mais temor até mesmo no seu corte de cabelo. Quantos obreiros que não tem mais temor até mesmo nos seus trajes. Andam com aqueles trajes colados no corpo, com aquelas calças coladas no corpo, cometendo lascívia dentro da igreja, mas eles não sabem, elas não sabem, irmãos e irmãs, que naquele dia terão que dar conta diante de Deus. Terão que dar conta diante de Deus. Sem contar nos topetes. A moda está entrando dentro do coração deles. A moda está entrando dentro do coração delas. Sabe por quê? Porque as suas lâmpadas estão apagadas. Porque está faltando óleo. Está faltando óleo chamado Espírito Santo em sua vida. Está faltando óleo chamado Espírito Santo em seus corações. Porque, irmãos e irmãs, não é difícil ir para o céu, mas também não é tão fácil ir para o céu, não. Para ir para o céu tem que haver abdicação. Abdicação do mundo, abdicação da vaidade, abdicação do pecado, abdicação do adultério, abdicação da fornicação, abdicação do divórcio, enfim, abdicação do mundo e do pecado. Porque a palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. Então, para que nós estejamos aptos, para que a minha irmã esteja apta para morar no céu, nós temos que viver em novidade de vida na presença do Senhor. Temos que ser novo homem, nova mulher na presença de Deus. Irmãos, quantos anos faz que nós escutamos pregadores e pregadoras falar acerca da vinda de Jesus? Desde quando eu era pequenininho. Mas até hoje Jesus não voltou. Para mim, para você. Mas ele já voltou para muitos. Ele já voltou para muitas. E como que ele encontrou esses muitos? E como que ele encontrou essas muitas? Será que as suas lâmpadas estavam acesas? Será que as suas lâmpadas estavam transbordando de azeite? Aleluia, Jesus. Ou encontrou aquelas vazias de azeite? E encontrou aquelas lâmpadas apagadas? Não se ouve mais a igreja buscar o Espírito Santo. Não se ouve mais a igreja clamar pelo Espírito Santo. Se chamaram o povo para a oração, no outro dia o povo não vem mais para a igreja. Mas sabemos, irmãos e irmãs,
que a única forma de nós podermos estar junto de Jesus, perto de Jesus, é através da oração, é através do clamor que nós chegamos até Deus. Muitos que viviam a doutrina santa do Senhor, hoje não vivem mais, porque na concepção deles, na concepção dela, Jesus está demorando a voltar. Faz tempo que eu não tomo uma cervejinha. Mas não dá nada tomar uma cervejinha, porque Jesus vai demorar a voltar. Porque já tem tantos anos de crente e acha que Jesus vai demorar a voltar. Mas o que tem? Jogaram um baralhinho, porque afinal de contas é esporte. O que tem, irmão? O que tem, irmã? O que tem? Que naquele dia a tua lâmpada estará apagada, a tua vazia estará vazia do óleo santo chamado Espírito Santo. Quanto tempo estavam na igreja cheios da graça de Deus? Ouviam uma mensagem e não se continham mais em lágrimas, porque a graça de Deus era tremenda, era tão grande em suas vidas, era derramada de forma transbordante nas suas vidas. E hoje, nem na igreja estão vindo mais. Só quando tiver culto de prosperidade, daí ele vem. Daí ela vem. Só quando tiver enfermos, aí eles vêm, elas vêm. Aí Jesus é tão bondoso, Jesus é tão maravilhoso, que chega aqui, é curado do câncer, é curado da AIDS, é curado da tuberculose, é curado daquela enfermidade que a medicina não cura, mas que Jesus cura, e no outro dia não aparece mais. Por quê? Por quê? Porque as suas lâmpadas estão apagadas. Eles não querem mais saber de buscar Jesus, eles querem saber de buscar as bênçãos de Jesus. Mas bem-aventurados somos nós, irmãos. Bem-aventurados somos nós, irmãs, que viemos aqui nesta noite para prestar um culto a Deus na beleza da sua santidade, e sabemos que é Ele que está falando conosco agora. Isto que é importante, irmãos. Isso que é importante, irmão, nós sabermos que não estamos aqui por acaso, mas que viemos aqui nesta noite para ouvir a voz de Deus, para sentir Deus falando conosco através da palavra. E demorou o noivo a chegar, e todas elas ficaram com sono e dormiram. Está vendo? É como está no dia de hoje. Há anos atrás, muitos pregadoras já pregaram, já partiram para o Senhor, e nós estamos pregando ainda a vinda de Jesus. Estamos pregando a maneira com que temos que estar de acordo na presença de Deus para ir morar lá no céu com Jesus. Mas está demorando? Sim, pode até estar demorando a vinda de Jesus. Mas nós temos que pôr na nossa mente e no nosso coração que esteja demorando ou não, nós temos que estar preparados para que a qualquer momento que o Senhor nos chamar, nós estejamos aptos para ir morar no céu de glória com Jesus. Aleluia! Então, de tanto elas esperarem, de tanto eles esperarem, é lógico que
Depois do final do culto, nós vamos chegar em casa, nós vamos descansar o nosso corpo, nós vamos dormir, porque afinal de contas ninguém aqui é de ferro. Mas nós temos que dormir sabendo, irmãos. Nós temos que dormir sabendo que se Jesus nos chamar, ou se Ele vir arrebatar a sua igreja, que nós não venhamos a ficar, mas que nós venhamos a ser arrebatados ao céu de glória com Jesus. Então todas dormiram, as 10 virgens dormiram, toda a crentalhada estarão dormindo, todos os crentes estarão dormindo. E todos eles pensando que estão salvos, todas elas pensando que estão salvos. Mas a palavra de Deus diz que à meia-noite, e à meia-noite, porém, ouviu-se um grito. Aí veio o noivo, sai-lhe ao encontro. E aí veio o noivo, sai-lhe ao encontro. Então, todos os crentes, todas as crentes, de todas as denominações, de todas as placas denominacionais, irão ouvir a voz do noivo. Mas nem todos, nem todas entrarão para as bodas com o noivo. Nem todos, nem todas. Por quê? Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Vejam bem, prepararam suas lâmpadas. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas. Ele não falou só as 5. As 10. A palavra de Deus está falando das 10 virgens nesta noite. Então a palavra de Deus está falando de todas as igrejas nesta noite. E todas levantaram e começaram a preparar as suas lâmpadas. Mas tem um porém. Aquela irmã que usa calça comprida. Aquela irmã que corta o seu cabelo. Aquela irmã que usa vaidade. Aquele irmão que joga o seu futebolzinho. Aquele irmão que joga o seu baralhinho. Aquele irmão que toma aquela cervejinha, fuma aquele cigarrinho, tá? Também vão acordar. Aquela irmã também que fala mal da sua irmã. Aquele irmão que fala mal do seu irmão, também vão acordar. Também vão ouvir a voz do noivo. Aí eles vão pensar. Aí eles vão pensar que estão preparados para subir. Aí elas vão pensar que estão preparados para subir. Mas quando eles menos entenderem, irmãos e irmãs, vão buscar a sua lâmpada e verão que a sua lâmpada está apagada. Irão procurar óleo para colocar em suas lâmpadas, eis que não tem mais o azeite para colocar nas suas lâmpadas. E aí o que eles vão fazer? Eles vão tentar recorrer àquele irmão. Eles vão tentar recorrer àquela irmã que sempre esteve na igreja, sempre esteve cultuando a Deus, sempre esteve se humilhando na presença de Deus, para emprestar deles o azeite para acender as suas lâmpadas. Mas eles não sabem, ou não sabiam, não queriam saber. Ou não queriam saber que este azeite é a unção do Espírito Santo que o homem cristão, que a mulher cristã tem que ter.
E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, pois as nossas lâmpadas se apagam ou se apagaram. Mas as prudentes, que sempre estiveram na igreja fazendo campanha para Deus salvar o seu lar, para Deus salvar a sua família, vai dizer a eles, vai dizer a elas: olha, não seja caso que nos falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai para vós. Que azeite é este? Que lâmpada é esta? É essa palavra que nós estamos ouvindo hoje, que nós estamos ouvindo aqui agora, que ninguém vai poder tirar de lá. Naquele dia muitos correrão e tentarão emprestar o azeite do irmão, emprestar o azeite das irmãs, mas depois eles não encontrarão os irmãos, elas não encontrarão as irmãs, porque as prudentes falaram: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E sabe o que aconteceu? Como elas estavam com as suas lâmpadas apagadas, como elas estavam com suas vasilhas sem azeite, elas correram mais que depressa. Aliás, em tese, correram e começaram, irmãos, chegaram na porta da igreja pentecostal Deus de Amor e encontraram a porta da igreja Deus de Amor fechada e começaram a bater. E começaram a gritar: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E diz a palavra de Deus: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento e fechou-se a porta. Olha, irmãos, olha que palavra tremenda. Hoje você encontrou aquela porta aberta, que é a palavra, é a porta da salvação. Amanhã, eu não sei se você vai conseguir encontrá-la aberta. Eu não sei se amanhã nós vamos conseguir achar aquela porta aberta. Por isso que nós temos que estar preparados, irmãos e irmãs. Porque a partir do momento em que o noivo vier buscar a sua igreja, nós não sejamos reprovados, as irmãs não sejam reprovadas, mas venhamos a morar com ele no céu de glória. Porque as prudentes, as insensatas saíram buscar as igrejas. Principalmente aquela igreja que prega contra o pecado. Principalmente aquela igreja que prega a verdade da palavra de Deus. Principalmente aquela igreja que os seus pregadores, as suas pregadoras pregam a verdade da palavra de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Elas saíram procurar as igrejas que pregam a verdade. Eles saíram procurar as igrejas que pregam a verdade. Mas sabe o que aconteceu? Que não encontraram mais as portas dessa igreja aberta. Não encontraram mais a porta dessa igreja aberta. E aí o que eles fizeram? Aí voltaram para tentar conversar com aquele irmão que sempre falou de Jesus para ele.
Voltaram a conversar. Ela voltou para tentar conversar com aquela irmã que sempre falou de Jesus para ela. Mas eles nunca deram ouvido. Agora eles correram para ele. Agora elas correram para elas. Mas sabe o que aconteceu, irmãos e irmãs? Que eles não acharam eles. Que elas não acharam elas. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque nesse inteirinho de tempo que eles começaram a correr atrás da palavra verdadeira, não encontraram mais, porque o noivo veio e arrebatou aquele irmão e arrebatou aquela irmã que viviam a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia! Tiveram a oportunidade, mas não valorizaram, não quiseram viver a verdade. Então, quando eles chegaram, da onde eles tinham ido comprar azeite, e vejam bem, irmãos, e tendo elas ido comprar, chegou o noivo, e as virgens, e as prudentes, e os crentes, e as crentes que estavam preparadas, subiram ao céu de glória com Jesus, com o noivo, para participar do banquete de casamento, e fechou-se a porta. Vejam bem, mais tarde. Então, se a palavra de Deus diz mais tarde, ela não se fala, a Bíblia não está falando que tempo é esse. Que tempo é esse? Mas a Bíblia menciona que mais tarde chegaram também as outras virgens. Ou seja, chegaram aquelas crentes que o seu pastor pregava e dizia que Jesus só queria o teu coração. Aí chegaram aquele crente, que o seu pastor dizia que o Senhor Jesus só queria teu coração. Aqueles pastores, aqueles falsos profetas, aqueles falsos mestres, só mentiam para eles, só mentiram para elas. Mas esses falsos pastores também ficaram. Esses falsos profetas também ficaram. Esses falsos mestres também ficaram. E a palavra de Deus diz, mais tarde, chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Que coisa triste vai ser aquele dia. Que dia horrível será aquele dia. Daquele homem, daquela mulher, do lado de fora, começaram a bater na porta e a gritar, e a gritar, e a gritar, e a dizer, Senhor, 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 abre-nos a porta, abre-nos a porta. Hoje, nós não precisamos bater na porta para que o Senhor abra a porta. Porque a porta está aberta para nós nesta noite. Porque a própria palavra de Deus diz, que o próprio Jesus diz, Oriada, Labaste, Canta, Lás, que Ele é a porta. Então nós estamos dentro desta porta, chamada Jesus Cristo nesta noite. Então esta porta está aberta para nós, porque esta porta é Jesus. Então nós não precisamos pedir para que Ele venha abrir a porta, porque nós estamos com a porta aberta nesta noite. Mas depois que a porta fechar, aí lá de dentro, o noivo vai gritar e vai responder dizendo, em verdade vos digo que não vos conheço. Está vendo que triste vai ser, irmã? Está vendo que triste vai ser, irmão? Você que é turrão, que não quer saber do Evangelho de Cristo,
Você que é turrona, que não quer saber do Evangelho de Cristo, quando você começar a bater na porta, gritando, para o Senhor abrir a sua porta, abrir a porta para você, você vai ouvir do próprio Senhor dizendo: não vos conheço. Não vos conheço. Aí muitos naquele dia vão dizer: mas Senhor, todos os dias eu estava lá na igreja, Senhor. Todos os dias eu ouvia o pregador pregar contra o pecado, contra a vaidade, contra tudo aquilo que não agradava a Ti, Senhor. Mas só que tem um porém, Senhor. Eu não queria abandonar a minha vaidade. Eu não queria abandonar o meu pecado. Eu não queria abandonar meu adultério. Eu não queria abandonar a minha fornicação. Eu não queria abandonar o meu divórcio. Então o noivo dirá para ele, então o noivo dirá para ela: não vos conheço, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, vigiai. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Está vendo? O que é vigiar? Está sempre se alimentando da palavra, sempre meditando na palavra, sempre colocando azeite na lâmpada, para que essa lâmpada sempre esteja acesa, que o azeite esteja transbordando. Então a palavra diz, o Senhor Jesus diz para cada um de nós nesta noite, para cada irmão, para cada irmã: vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus.